Amigos queridos, embalados pela suave melodia da música que enternece os nossos sentimentos e envolvidos por esta natureza exuberante que nos acolhe, transfundindo energias salutares, com alegria pulsando em nossos corações, pela feliz oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus uma vez mais e recebermos das vibrações amorosas do seu amor, que vem aplacar as dores da humanidade, prenunciando um porvir de luzes. Eis que são chegados os tempos em que o reino de Deus há de se estruturar na intimidade das nossas consciências, pelos sentimentos sublimes que vamos construindo dia após dia com todos aqueles que nos cruzarem o caminho. Jesus amigo, abençoa-nos nesta hora, para que seus ensinamentos possam chegar a todos os corações com a clareza da verdade. Que estes espíritos honrados aqui presentes, responsáveis por este Evangelho, possam encontrar em nossos corações as sintonias favoráveis. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nós estamos no item da instrução dos Espíritos quanto à obediência e à resignação. E o item é esse: cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos prodigioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Nós temos falado ao longo dos dias sobre a importância do desenvolvimento da razão, que não é só o intelectualismo, mas que começa na parte intelectual e, quando vivenciado, se transforma num patrimônio cultural do espírito, e esse patrimônio de pensamentos nobres vão gerar ações equivalentes a esses pensamentos, e que isso é extremamente importante. Mas temos falado também que há uma defasagem entre a evolução dos sentimentos e a evolução da razão. E para isso nós temos que chamar a atenção aquilo que ontem o Kai Bar-Schutter falou sobre a indiferença, que muitas vezes nós confundimos resignação com indiferença, que aquilo não mexe conosco, mas não mexe conosco porque nós estamos apassivados e acompliciados com o contexto em que está vigente. Há uma acomodação geral. E essa acomodação vai gerando um torpor, como se fosse uma anestesia nos nossos sentimentos. E o espírito, então, indiferente, ele fica muito inativo.
E é diferente da resignação, que é uma virtude ativa, porque ela age no bem de todos e compreendendo, aceitando, tendo paciência, porque ninguém chega à resignação sem ter o valor da paciência, né? Então a resignação, ela vem da paciência. E a paciência é a filha dileta da caridade. Então, sem caridade não há resignação. Para nós vermos como é complexo no nosso ser espiritual o desenvolvimento de valores. Porque para que esses valores ou virtudes, são sinônimos, se expressem em nós, primeiro precisamos construir vários tipos de sentimentos. E aí, essa gama de sentimentos específicos para aquele valor se estrutura naquele valor. Então, nós vamos trazer uma lição do Religião dos Espíritos, de Emmanuel, uma lição assim interessante, porque ela chama beneficência esquecida. Então, nós muitas vezes estamos voltados para fazer as ações no bem para as pessoas, para o coletivo. Mas nós esquecemos, por isso que é beneficência esquecida, daquilo que verdadeiramente viemos construir em nós. E isto se faz num reduto mais íntimo. Pode ser no contexto familiar, pode ser na casa espírita, pode ser no seu ambiente profissional. Mas é aquilo que eu vim construir, né? Para que eu saia dessa indiferença. É assim muito básico nós dizermos hoje que nós estamos ficando acostumados com as tragédias morais da humanidade, impávidos, indiferentes. Antes acontecia uma tragédia, aquilo mobilizava profundamente o sentimento das pessoas. Hoje, nem tanto. Nós passamos por desencarnes coletivos, e desses desencarnes coletivos geraram consequências, famílias desestruturadas, né? Nós vimos os imigrantes se lançarem ao mar no desespero para se libertar da fome, da escravidão. E assistimos aquilo comendo pipocas na nossa sala de estar. Aquilo não nos tocando, apenas passou a ser um tema para comentários nas conversas sociais. Às vezes nós fazemos considerações de humor, chacotas, ironias, em cima de problemas gravíssimos da humanidade. Isso é uma indiferença total. Porque esse humor, né, baseado no sofrimento do outro, essa crítica baseada no sofrimento do outro, é a expressão máxima da nossa indiferença moral. Porque intelectualmente nós temos grandes teorias sociais. Nós temos grandes teorias sobre o comportamento político da humanidade. Mas isso não revela para nós que estamos ativos nessa questão. Uma pessoa que só se lamenta, se queixa de tudo, que se azeda por nada, que se aborrece e se irrita, ela está absolutamente na indiferença moral. Por quê? Porque desconhece o princípio básico da resignação, que se chama justiça divina. Que nós estamos inseridos no lugar e com as pessoas mais adequadas ao nosso processo evolutivo. Então a resignação, ela não se estabelece se nós não sentirmos dentro de nós, para conosco, na nossa vida pessoal, o que é mesmo a justiça de Deus. Porque quando o espírito está ainda sob o véu do orgulho, ele imagina que as suas ideias possam ser melhores do que a justiça divina. Que ele teria caminhos diferentes para a sua vida que não fossem aquele.
E com isso, nós vamos esquecendo a beneficência necessária para sairmos do quê? Da nossa inatividade. Eu poderia dizer nulidade, da nossa nulidade sobre a Terra, que é a indiferença. Os espíritos indiferentes ao próximo, à dor, são nulidades na Terra, né? É uma expressão que depois, oportunamente, eu vou trazer um caso para a gente analisar junto, de nulidade na Terra, que está na Revista Espírita, e que é muito importante a pessoa que não viveu nada, não teve problema nenhum, nada, e ela chega no final da existência atormentada e vai para o mundo espiritual com o tormento, porque não sofreu nenhuma dor, não teve nenhum problema, não teve nenhum desgaste, não teve um filho difícil, não teve nada. Mas que também nada fez e ficou, desencarnou com o pavor interno do medo da própria consciência, né? Então, vou ler só uns trechinhos, que ontem a Ana começou essa lição. Esclarece os espíritos conturbados e sofredores nos círculos consagrados ao socorro daqueles que caíram em desajuste mental. Esclarecer é legítimo, é necessário e é compromisso de alguns. Mas, contudo, acolhe com redobrado carinho os parentes desorientados, que a provação desequilibra ou ensandece. Então, na mesma proporção que o espírito pode esclarecer o que está necessitado, que é atender o desenvolvimento intelectual, para que o intelectual em nós e o moral em nós se estabeleça, concomitantemente, é imperioso que nós possamos fazer, então, esclarecer espíritos sofredores da verdade. Isso é intelectual. Agora, acolher com redobrado carinho os parentes desorientados, ensandecidos, é o desenvolvimento moral. E Emmanuel está mostrando que isso pode ser feito concomitantemente. Por exemplo, uma outra situação. Auxilia a erguer abrigos de ternura para as crianças abandonadas. Então, fazer parte de um projeto, erguer uma creche, um asilo, uma escola, é uma atividade intelectual. Porque pensamos e elaboramos e alguém cumpriu. Agora, abraça em casa os filhos de Deus, que Deus te deu, conduzindo-lhes a mente infantil, através do próprio exemplo, ao santuário do dever e do trabalho, do amor e da educação. Eu achei essa lição importante porque ela dá um parâmetro que nós podemos desenvolver as duas asas da sabedoria, o conhecimento e o sentimento concomitante. Basta que nós tenhamos claro para nós a que vim. Então, às vezes, os filhos na mocidade relatam que os seus pais, quando eles eram pequenos, os deixavam à mercê da própria sorte, porque estavam envolvidos em causas sociais, em causas de fraternidade coletiva, mas abraçar em casa os filhinhos, conduzindo a mente infantil pelo exemplo, é o valor moral dessa atribuição. Cede aos necessitados daquilo que retens no curso das horas, mas concomitantemente dá, porém, de ti mesmo aos semelhantes em bondade, serviço, reconforto, perdão, cada vez que alguém se revele faminto de proteção, entendimento e carinho. Então, a lição Beneficência Esquecida é aquele conceito bem conhecido de todos nós, mas que aqui vale a gente incentivar, é que dar do que pensamos, do que já conhecemos, do que entendemos, do que nos sobra, do que nós temos,
nós já estamos no processo de fazer. Porque a doutrina espírita é um grande incentivo para todos nós termos esses projetos fraternos. Mas eles não serão valores para nós se nós, na intimidade do nosso lar, ou nos vínculos mais estreitados que temos, não se constituir de darmos de nós mesmos. Não é simples. A doação do sentimento não é simples. Porque doar dos sentimentos é uma atitude silenciosa. Não é uma atitude que alguém vai ver. É que eu vou sentir e estender dos meus sentimentos a vibração. Esta vibração, ela gera um campo vibratório no qual o outro se imanta. Se imanta daquelas vibrações e, por certo, se abastece ou se conforta ou se pacifica com aquelas vibrações. Porque nós podemos ter gestos afetivos externos, mas o nosso coração nada a verter. Podemos abraçar, tocar, falar dos sentimentos, que já é um bom caminho, excelente caminho. Mas às vezes isso não vem acompanhado do sentimento. Então, beneficência, não lhe manches a taça com o veneno da exibição, nem lhes tises a fonte com o lodo da vaidade, porque não é na demonstração externa que o sentimento comparece, é no fluxo contínuo daquela relação. É um abastecimento, ora esse fluxo está mais intenso, ora está menos intenso, e aquilo a gente tem necessidade de estar com aquela pessoa, porque não foi pelo que ela disse, não foi pelo que ela fez, não foi pelo externo, mas foi pelo que ela é, e aquela vibração traz para nós um alimento do espírito, né? Então, finalizando, recebe-lhe as sugestões de amor no imo do coração e buscando-a primeiramente nos escaninhos da própria alma, sentiremos nós todos a intraduzível felicidade que se derrama da felicidade que venhamos a propiciar os outros. Porque a felicidade é fruto da felicidade que se semeia no coração alheio. É o retorno dessa semeadura que é a nossa felicidade. Que venhamos a propiciar aos outros, conquistando por fim a alegria sublime que foge ao alarde dos homens para dilatar-se no silêncio de Deus. Então, Emmanuel está nos acordando para que nós possamos fazer uma conciliação entre as aquisições do conhecimento e a experiência moral dos afetos amadurecidos. É praticamente infinito a possibilidade de se comentar esse item do Evangelho em que os Espíritos nos esclarecem que a virtude do nosso tempo é o desenvolvimento intelectual e o nosso vício é a indiferença moral. Isso é possível comentar ao infinito, porque é tão cotidiano, isso interfere tão diretamente todo o tempo todo na nossa vida, que retrata mesmo a nossa condição. E é importante que, ao estudarmos isso, ao refletirmos sobre essa questão, nós possamos alterar algo dentro de nós. Na nossa intimidade, ao compreender, ao entender o que isso significa para cada um de nós, não para a humanidade simplesmente como um todo, mas na nossa individualidade, isso deve causar um movimento íntimo para sanear essa questão dentro de nós.
Então, nós trouxemos uma questão do Consolador, a questão 198, em que é feita a seguinte pergunta: pode o racionalismo garantir a linha da evolução da Terra? Resposta: por si só, o racionalismo não pode efetuar esse esforço grandioso, mesmo porque todos os centros de cultura terrestre têm abusado largamente desse conceito. Nos seus excessos, observamos uma venerável civilização condenada à amargura e ruína. A razão, sem o sentimento, é fria e implacável, como os números. E os números podem ser fatores de observação e catalogação da atividade, mas nunca criarão a vida. Vou parar aqui para depois a gente continuar. Como a Célia estava colocando, cada vez mais nós temos programas de computador, nós temos software que fazem a catalogação. Quantos morreram, quantos estão internados, quantos não tiveram sintomas em relação à pandemia, né? Tudo isso é o desenvolvimento intelectual. Quanto que o medicamento teve efeito, quanto não teve, quanto foi efetivo, quanto não foi. Tudo isso é uma análise que os números podem nos fornecer e as observações também. Para que a gente possa contar números e fazer observações precisas, é necessário o desenvolvimento intelectual. É necessário o desenvolvimento do raciocínio, da razão, porque senão nós não fazemos isso. Um espírito que está numa condição de evolução muito primitiva, ele não tem condição de raciocinar isso que nós estamos vendo hoje, que toda hora é publicado e nos mostrado. Mas isso é uma parte. E como a Célia colocou, às vezes nós vemos os números e não sentimos nada. O nosso sentimento, diante daquela análise, não é tocado. Nós somos informados. É uma informação. E as nossas emoções e os nossos sentimentos, eles, diante dessa razão que nos é trazida, fica estanque, paralisada. Porque se alguém falar, não, olha gente, o número de mortos não é 1000, é 200 mil. Será que a diferença de 1000 para 200 mil vai acordar o nosso sentimento? Será que é o número que vai acordar? Se essas 200 mil pessoas não tiverem por aqui e não for nenhum dos meus, esses números não vão significar nada. Não vão significar. Então alguém fala, nossa, subiu, agora não é mais 1000, é 2000, agora não é mais 2000, é 5000. Né? São números. E isso é muito importante que nós possamos compreender. Porque senão nós vamos ficando especialistas e cada vez mais especialistas nos números e nas análises que os números nos trazem. Às vezes nós pegamos alguma coisa para analisar
mas esquecemos que aquela análise deveria ter o objetivo de nos auxiliar a sentir. Porque parece impactante, por exemplo, um especialista em números, um especialista em estratégia, um especialista que vai fazer uma análise profunda de alguma coisa que está acontecendo de terrível, ele se envolve com tudo aquilo friamente. A mente, o raciocínio, traz à tona algo espetacular, porque não é simples de maneira nenhuma fazer esse movimento. Isso exige da nossa capacidade mental. Mas nós não estamos mais nesse momento. E é isso que Emmanuel, quando ele esclarece, que eu vou ler novamente, depois do comentário, para ampliar o que ele quer dizer com o criar, né? Então ele diz assim: a razão sem o sentimento é fria e implacável, como os números. E os números podem ser fatores de observação e catalogação da atividade, mas nunca criarão a vida. A razão é uma base indispensável, mas só o sentimento cria e edifica. Então vamos parar aqui. Quando o analista, e às vezes o analista somos nós, quando o analista analisa, se ele não se esforçar para sentir, ele não cria e não edifica nada nele. Por quê? É o sentimento. Ainda agora, nós estávamos estudando o Livro dos Espíritos e o Mário fez um comentário assim, que Deus cria mesmo a vida, né? Deus cria mesmo a vida. É difícil a gente dizer do sentimento de Deus, porque a gente sabe que sentimento e pensamento é matéria, mas como a gente não tem outras palavras, vamos falar assim para subentender. O que cria é o que Deus sente, faz criar, né? Então, quando nós passamos toda uma existência calculando e analisando, no final da existência, nós vamos sentir um profundo vazio. Mas como assim? Se eu fiz tanta coisa, se eu raciocinei tanto, se eu calculei tanto, se eu analisei tanto, porque a capacidade de analisar, amigos, é de todos nós. Nós não analisamos os relacionamentos, nós não analisamos os fatos que nos acontecem, mas analisar não é sentir. Então, quando nós passamos toda uma existência nesta condição de razão, de raciocínio, de cálculo, de análise, de catalogação, chega no final da existência, nós vamos sentir um profundo vazio, um destempero emocional profundo, uma depressão, uma ansiedade. Por quê? Porque tudo isso desassociado do sentimento não construiu nada em nós, não criou, não edificou nada em nós. E aí, com 60 anos, com 70 anos, com 80 anos, com 90 anos, vai ser pura depressão. Vai ser pura amargura. Vai ser puro desajuste. Porque passamos a vida toda no jogo do que a mente produz, nas análises, sem sentir. E aí
isso causa ao espírito um enorme pavor. Um enorme pavor. Porque não tem nada mais pavoroso para nós do que retornarmos ao mundo espiritual sem as construções que viemos fazer. E as construções são feitas na base do sentimento. Por isso que é gravíssimo nós ouvirmos essa frase do Evangelho, a gente ouve, estuda e passa para o próximo item, porque isso não tem nada a ver comigo. Ah, ok, virtude do nosso tempo, desenvolvimento intelectual. E o vício é a indiferença moral. Vamos passar para o outro, agora já sei, mas não senti, não modifiquei. Se eu não modifiquei, não construí. Se eu não construí, não edifiquei. Se eu não edifiquei, o que vai acontecer comigo? É o que nós estamos vendo em humanidade. Não edificando, vamos pensar numa criança. É difícil, para não dizer impossível, sabe, raras exceções, um bebezinho, uma criancinha bem pequena, edificar alguma coisa. É muito difícil ela edificar, ela construir, porque o sentimento é algo maduro, que o espírito amadurecido tem condição de sentir, né? Na sua profundidade a ponto de edificar. Então uma criancinha, ela não edifica, né? Porque os seus sentimentos não estão suficientemente estruturados e maduros. Muito bem. O que acontece com as pessoas idosas que passam a vida calculando, imaginando e tal, sem desenvolver e construir os sentimentos? Elas se tornam bebezinhos, criancinhas. Repara para ver. Elas começam com comportamentos infantilizados, que é próprio da ausência da construção. Quando a gente olha para uma criança, não é? O que a criança tem? Ela é infantil, ela não tem essas edificações. Os adultos que não se constroem, é muito comum a gente falar assim, uma senhora, um senhor, né, já em avançada idade, fala assim para o filho ou para a filha, mamãe, chama o filho de mamãe, o filho de papai, inverte os papéis. O que é isso? O que é isso? Porque é o sentimento que nos amadurece. Então nós vamos, por exemplo, observar uma pessoa extremamente bondosa, uma pessoa extremamente compreensiva, uma pessoa que a gente percebe o sentimento fluir naquele campo, a gente fala o quê? Essa pessoa é uma pessoa amadurecida. Enquanto que alguém que é egoísta, a gente diz assim, é infantil, porque a criança é egoísta, é infantil, não é? Então, entender isso é fundamental para a nossa vida. É fundamental. Ou não? Então, vamos refletir com bastante profundidade. E para terminar, ele diz assim, a razão é a base indispensável, mas só o sentimento edifica e cria. É por esse motivo que as conquistas do humanismo jamais poderão desaparecer dos processos evolutivos da humanidade. Então, vamos nos esforçar, amigos, para sentir. Se você viu, agora é 200 mil, agora é 100 mil, não sente nada, faz alguma coisa com você, porque algo está errado. Algo está muito errado, precisando de novos rumos. Vamos fazer a nossa prece. Jesus,
divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, queremos Te agradecer, Senhor. Agradecer profundamente por estas lições de vida eterna que nos despertam para que possamos nos tornar espíritos mais lúcidos, mais amorosos. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em Seu nome, por esta experiência feliz de estarmos na terra nesta hora, para aprendermos a amar, a sentir os nossos irmãos, a nos envolver com cada um deles, oferecendo do que temos de melhor. Mil vezes obrigado, Senhor, por esta manhã gloriosa em nossas vidas, que nos entregamos com alegria e bom ânimo para aprender e servir em Seu nome. Alcança com Seu olhar misericordioso, Jesus, todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que nós possamos nos entregar nesta hora para oferecer do nosso ectoplasma, para que estes irmãos possam auxiliá-los nas necessidades mais íntimas, que todos eles possam ser socorridos e amparados, fortalecidos, que a luz do Seu amor, Jesus, alcance seus corações. E nós outros queremos Te agradecer e rogar que possamos continuar cumprindo com as nossas mínimas tarefas, e que essas tarefas, Senhor, possam ser a expressão dos nossos melhores sentimentos, para que esta terra, a pátria do Evangelho, possa levar luz a todos os corações da terra, através dos exemplos que fomos capazes de emanar diante das dificuldades que vivenciamos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.